Olá, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros, queridas companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos também a este Pai por mais esta oportunidade que nos concedeu de aqui nos encontrarmos mais uma vez no plano físico, aqui ligados a este instrumento que nós conhecemos com o nome de corpo físico, trabalhando a nossa melhoria, o nosso aperfeiçoamento, e por isso agradecemos também a Deus. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos espíritos amigos, agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos vocês que de vários pontos da Terra estão aqui conosco constantemente nesta sala virtual, nos reunimos constantemente aqui neste centro espírita virtual para estudarmos juntos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados como sendo momentos de oportunidade, momentos de reflexões, momentos de aprendizado para todos nós, que possamos levar para a vida na forma de transformação, de luz para a nossa vida, de luz para a nossa caminhada. Muito obrigado a todos. Já antecipadamente encaminho a cada um o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje, aqui nos encontramos mais uma vez para os nossos estudos que realizamos aqui de forma costumeira, e hoje realizaremos mais um estudo do o livro da Esperança. Esse é o título do livro que começamos a estudar no nosso último encontro, Livro da Esperança. E no nosso último encontro, nós estudamos o prefácio desta obra. E conforme vimos e falamos no nosso último encontro, este livro foi lançado e é de autoria de Emmanuel e Chico Xavier. Foi lançado exatamente em comemoração ao primeiro centenário do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, este livro foi lançado no dia 18 de abril de 1964, mês em que completou o primeiro centenário do Evangelho segundo o Espiritismo. E no dia de hoje faremos as nossas reflexões com base em uma mensagem de agradecimento. Ainda não será o primeiro capítulo desta obra. O primeiro capítulo nós estudaremos no próximo encontro. E lembrando que este livro ele é composto por 90 capítulos. Então teremos estas dezenas de encontros de forma sequencial, onde estudaremos os 90 capítulos que compõem este livro. Mas hoje estudaremos uma outra mensagem de Emmanuel, que está aqui após o prefácio, entre o prefácio e o primeiro capítulo, que é uma mensagem de agradecimento de Emmanuel, agradecendo a Jesus pela oportunidade do estudo, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade da reflexão. Mas antes de começarmos aqui nas palavras de Emmanuel, faremos a nossa leitura costumeira de mais uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, e a mensagem de hoje é a de número 23. E Pastorino nos diz o seguinte, nesta mensagem 23:
trate com afabilidade a todos. Então aqui Pastorino nos chama a atenção para aquela necessidade constante de realizarmos constantemente aquele esforço para tratarmos a todos indistintamente com afabilidade, conforme nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, com afabilidade e doçura. E aí Pastorino nos diz na sequência que o vizinho, o companheiro de jornada, o nosso colega de trabalho e assim sucessivamente, mas aqui ele fala do vizinho, que o vizinho que se senta a seu lado na condução não é seu inimigo, nem seu concorrente. Então aqui ele nos chama a atenção em relação àqueles companheiros que estão realizando a trajetória ali do nosso lado, que eles não são nossos inimigos, não são nossos concorrentes. E aí ele acrescenta, trata-se sempre de seu irmão, a quem você precisa acolher com simpatia. Se nos negócios da vida, aqui no plano material, no nosso ganha-pão do dia a dia, se você tem uma atividade comercial e o seu vizinho, o seu parente, o seu colega, o seu amigo também tenha uma atividade comercial parecida com a sua ou uma atividade qualquer parecida com a sua, conforme nos diz aqui Pastorino, ele não é, num sentido mais amplo, ele não é, em primeiro lugar, o seu concorrente. Ele não é, em primeiro lugar, o seu inimigo. Ele é, sem sombra de dúvida, que em primeiro lugar e acima de tudo, ele é o nosso irmão. Ele é o meu irmão, ele é o seu irmão de jornada que precisa e necessita ser tratado com simpatia. Da mesma forma que nós precisamos e nós esperamos ser tratados pelos outros também com simpatia. E aí ele acrescenta na sequência, não procure brigar com ele. Não procure brigar com ele para conquistar maior conforto. Dê você mais conforto a ele. Então aqui ele nos chama a atenção que ao invés de brigarmos com os outros, para conquistarmos um conforto maior, o correto seria e o correto é nós agirmos de tal forma para que ele tenha um conforto melhor. E aí Pastorino encerra dizendo o seguinte, mesmo insensivelmente, você receberá de volta as vibrações de gratidão de seu coração. Então aqui ele fala que mesmo que não percebamos, quando nós auxiliamos alguém, quando nós estendemos a mão a alguém, auxiliando na sua caminhada, auxiliando no seu conforto, no conforto da sua vida, mesmo que não percebamos, nós recebemos as vibrações de agradecimento daquele coração que nós tenhamos auxiliado na nossa trajetória. Então é preciso, sem dúvida, nós auxiliarmos, porque de auxílio nós também necessitamos. É preciso que tratemos os outros com afabilidade, com doçura, porque de afabilidade, de doçura, nós também necessitamos. É preciso que nós tratemos os outros com indulgência, porque de indulgência nós também necessitamos. É preciso que perdoemos os outros, porque de perdão nós também necessitamos. É preciso que nós tratemos os outros com benevolência, porque de benevolência nós também, todos nós necessitamos. Então aqui fechamos este parêntese no início das nossas reflexões com Carlos Torres Pastorino, para chegarmos aqui nas palavras de Emmanuel, nesta mensagem de agradecimento no início do livro da Esperança, onde ele nos diz o seguinte: obrigado, Senhor. Assim ele começa a mensagem. E aí ele começa nos dizendo, lembrando aqui
do primeiro centenário de publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele nos diz o seguinte, que há um século, hoje, na data em que nós nos encontramos, há 156 anos aproximadamente, quando foi publicado o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, mas aqui, na publicação do Livro da Esperança, foi em comemoração ao primeiro centenário, exatamente por isso que ele nos fala que há um século convidaste Allan Kardec, o apóstolo de teus princípios, à revisão dos ensinamentos e das promessas que dirigiste ao povo no Sermão da Montanha e deste-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então aqui ele nos lembra que Kardec foi convidado pelo próprio Cristo naquela condição de apóstolo dos princípios de Jesus, apóstolo do Evangelho do Cristo, para que ele viesse à Terra e fizesse a revisão dos ensinamentos e das promessas que Jesus tinha deixado para nós naquela época, há quase 2000 anos. E aí ele segue dizendo o seguinte: desejavas que o teu verbo, aqui ele falando a Jesus, que Jesus desejava que o teu verbo, como outrora, se convertesse em pão de alegria para os filhos da terra, e chamaste-nos à caridade e à fé, para que se nos purificassem as esperanças nas fontes vivas do sentimento. Então aqui Emmanuel nos fala que Jesus nos convida constantemente, nos chama constantemente à caridade e à fé. Porque como nós sabemos, fora da caridade não há salvação. E a caridade, ou melhor, a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Por isto, Emmanuel lembra que Jesus constantemente nos convida à caridade e à fé para que nós possamos purificar as esperanças nossas, renovar as nossas esperanças. E aí ele segue dizendo o seguinte: mensagens de paz e renovação clarearam o mundo. Então aqui ele fala que com o trabalho iniciado por Kardec, lá naquela época, quando iniciou a organização da codificação, mensagens que foram chegando, foram clareando e renovando todo o planeta Terra. E aí ele diz na sequência que diante das suas verdades, que se desentranharam da letra, abandonamos os redutos de sombra a que nos recolhíamos, magnetizados por nossas próprias ilusões, e ouvimos-te de novo a palavra solar da vida eterna. Então aqui ele fala que Kardec veio para realizar este processo de revisão do Evangelho do Cristo, trazendo de uma certa forma, conforme ele nos diz aqui, desentranhando da letra os ensinamentos, as verdades, tirando luz das letras ou jogando luz sobre os ensinamentos de Jesus, tornando mais claros os ensinamentos do Cristo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é que isto, dando uma interpretação com a linguagem mais simples de todos os ensinamentos de Jesus. Exatamente por isto o título do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, o Evangelho do Cristo à luz dos ensinamentos dos Espíritos interpretados, os ensinamentos interpretados pela espiritualidade superior, recebidos pelos médiuns daquela época e organizados por Kardec. E aí ele diz ainda: agradecemos-te este livro. Então aqui ele agradece a Jesus a oportunidade de trazer à Terra o livro da esperança, que vem clarear um tanto mais
os ensinamentos de Jesus que já haviam sido clareados, que já haviam, digamos, de uma certa forma, recebido uma luz nova, uma interpretação, uma revisão por Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí vem Emmanuel e traz uma outra interpretação, amplia a interpretação, porque, como falamos no nosso último encontro, o Livro da Esperança, ele é composto por 90 capítulos de estudos de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Emmanuel pegou trechos do Evangelho segundo o Espiritismo e também do Evangelho do Cristo e fez interpretações, reflexões, então ampliando os esclarecimentos que já haviam sido ampliados por Kardec há 156 anos. E aí ele diz na sequência, depois que ele agradece, agradecemos-te esse livro, em que nos induzes à fraternidade e ao trabalho. Então aqui ele fala que este livro, o Livro da Esperança, é uma oportunidade da prática da fraternidade e também do trabalho, e também de compreensão e tolerância, arrebatando-nos a influência das trevas pela certeza de tuas perenes consolações. Então aqui ele fala a Jesus, agradece a Jesus que o Livro da Esperança é exatamente uma oportunidade de fraternidade, de trabalho, de compreensão, de tolerância e também uma oportunidade de arrebatar-nos a influência das trevas, nos levando à consolação acerca do Evangelho do Cristo, à luz do Evangelho do Cristo. E Emmanuel ainda acrescenta o seguinte: obrigado, Senhor. Obrigado não somente por nós, que devemos a essas páginas as mais belas aspirações. Então aqui ele agradece mais uma vez a Jesus e acrescenta as mais belas aspirações nas tarefas do cristianismo redivivo, mas também por aqueles que as transfiguraram em bússola salvadora nos labirintos da obsessão e da delinquência. E acrescenta Emmanuel, pelos que, então ele faz uma série de agradecimentos e acrescenta dizendo que também ele agradece em nome e pelos que as abraçaram, quais âncoras de apoio em caliginosas noites de tentações e desespero, e ele agradece ainda por aqueles que as consultaram nos dias de aflição e desalento, aceitando-lhe as diretrizes seguras nas veredas da provação regenerativa. E Emmanuel ainda acrescenta agradecimento pelos que as transformaram em bálsamo de conforto e paciência nos momentos de angústia. Então aqui Emmanuel vai agradecendo a Jesus por tudo, e ainda ele agradece pelos que ouviram junto delas o teu pedido de oração e de amor a bem dos inimigos, esquecendo as afrontas que lhes retalharam os corações. E acrescenta mais agradecimento Emmanuel, através das mãos de Chico Xavier, pelos que as apertaram de encontro ao peito, para não tombarem asfixiados pelo pranto da saudade e da desolação à frente da morte. E por último, ele agradece, e por todos aqueles outros que aprenderam com elas a viver e confiar, servir e desencarnar, bendizendo-te o nome. Então aqui Emmanuel faz uma série de agradecimentos a Jesus por este livro, por este belíssimo livro que realmente é um repositório de consultas, de consolação, onde podemos buscar constantemente esclarecimentos para a nossa vida, para aqueles momentos de dificuldades. E por último, Emmanuel diz a Jesus:
ó Jesus. No luminoso centenário de O Evangelho segundo o Espiritismo, em vão tentamos articular diante de ti a nossa gratidão jubilosa. Permite, pois, agradeçamos em prece a tua abnegação tutelar e, enlevados ante o livro sublime que te revive a presença entre nós, deixa que te possamos repetir humildes e reverentes. Obrigado, Senhor. Então estas são palavras de Emmanuel, agradecendo a Jesus pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade da fraternidade, pela oportunidade da consolação, do esclarecimento, de trazer luz para uma diversidade enorme de companheiros de jornada aqui na Terra. E é lógico, usando aqui as palavras de Emmanuel, aqui a nossa companheira Célia Rosa está nos dizendo sobre a necessidade de oração, devido a momentos de dificuldades pelas quais está passando, também familiares de outros companheiros ou dela mesma que possam estar passando por dificuldades, que todos nós, neste momento em que estamos encerrando as nossas reflexões, possamos nos unir a estas palavras e usando estas palavras de Emmanuel, a Jesus de Nazaré, que possamos, em primeiro lugar, agradecer a Jesus por esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos, mesmo à distância fisicamente um dos outros, mas unidos com o mesmo ideal, com o mesmo pensamento aqui nesta página virtual, que possamos agradecer a Jesus por isto e, ao mesmo tempo, rogar o amparo, a proteção, a assistência a estes irmãos mais necessitados do que nós mesmos, que estes companheiros possam receber, por intermédio dos mensageiros do Cristo, o amparo, a proteção, a assistência de que estejam necessitando. Na medida da necessidade de cada um, que cada um de nós possamos receber este amparo, a proteção, a assistência, para que possamos estender também a outros companheiros de jornada o amparo, a proteção, a assistência, já que nós aqui na Terra, nós somos aquela extensão dos galhos da videira, que é o próprio Cristo. Então, nós estamos aqui com esta extensão, levando a outros companheiros ou com a oportunidade de levar a outros companheiros o auxílio, a proteção, a palavra amiga, boas vibrações. E por último, queremos abraçar a nossa companheira Narcisa Porto, que acabou de chegar aqui nesta sala virtual. Receba também, minha irmã, nosso companheiro Eudes, lá de Trindade, dizendo aqui obrigado, Senhor, pelos amigos generosos que nos trazem a paz e a luz do teu abençoado Evangelho aos nossos corações. Obrigado pela presença deles em nossas vidas. É o que agradecemos constantemente. E muito obrigado a todos. E até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir, para que possamos seguir adiante com estas boas vibrações, realizando as nossas reflexões e fazendo aquele esforço constante através da perseverança para colocarmos em prática estas reflexões, estes ensinamentos nas nossas menores atitudes do dia a dia. Um abraço fraternal e até breve, até muito breve, quando aqui voltaremos a nos reunir nesta página virtual para juntos darmos continuidade a esses estudos e às nossas reflexões. Até breve, meus irmãos.